todos a fazerem comigo a leitura dos 9 primeiros versículos deste capítulo. Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Leiamos. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Queridos, vamos manter nossas Bíblias abertas. E hoje eu começo a ministrar aqui o capítulo 5 de João. Eu devo fazer ainda uma referência ao final do capítulo 4 de João, mas nós vamos apenas fazer uma referência breve e vamos seguir adiante neste evangelho. Os irmãos sabem que nós estamos já desde o início do ano ministrando o evangelho de João, o evangelho orgânico de João. E eu tenho insistido bastante acerca dessa questão, dessa visão orgânica da Escritura, a visão orgânica da verdade. Isso porque é preciso que nós consigamos vencer o obstáculo daquilo que é imediato. Infelizmente, nós vivemos num mundo e num tempo em que tudo aquilo que é imediato, que é superficial, que é palpável, que é compreensível à primeira vista, nos seduz. Nós somos seduzidos por um pragmatismo perverso, mau, e que nos torna escravos deste mundo imediato. Um mundo imediatista. E quando eu me refiro, portanto, à questão orgânica da verdade, a questão orgânica da palavra, eu me refiro àquilo que há de essencial em todas as coisas. E se nós conseguirmos tocar essa verdade orgânica da palavra, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ser as pessoas que conseguem tocar aquilo que há de mais importante, não somente no nosso mundo prático, na nossa existência, mas também naquilo que a palavra, a Escritura nos traz, que é a revelação de Deus. E quando a revelação, então, chega ao nosso coração, totalmente desprovida de qualquer aparato ou de qualquer veste, de qualquer elemento externo, ainda que com um tom de verdade, no caso das doutrinas, quando a verdade chega a nós, na sua mais pura essência, ela produz salvação, ela produz libertação, ela produz cura. Agora, é importante que quando nós falemos de cura, porque nós vamos falar muito disso em todo o Evangelho de João, afinal, os 7 sinais que João propõe no seu Evangelho são milagres que Cristo realiza, desde cura de cego de nascença, a ressurreição de mortos, cura de paralíticos, de cegos, enfim, de leprosos. Mas o fato é que nós precisamos atentar para a verdadeira cura. E é isso que eu chamo de elemento orgânico da verdade. Infelizmente, o que nós temos ouvido ao longo da nossa vida cristã, é que Deus enviou seu Filho, isso é muito bom e verdadeiro, e Ele veio então para nos salvar, isso é verdadeiro. O problema é que quando nós pensamos na salvação, e pensamos também no milagre que Cristo pode realizar agora, nós nos distanciamos muito acerca da verdade. E eu posso explicar para vocês o que eu quero dizer.
Quando se fala em salvação, logo todos pensam no livramento do inferno, ou, que seja melhor, do lago de fogo, da morte eterna, para viver as delícias celestiais numa eternidade sem fim. Então, os crentes, vocês podem pegar as canções evangélicas, todas na sua maioria, sobretudo os hinos mais clássicos, mais tradicionais, os hinos sacros, que falam abundantemente em quase todos eles, no desejo que o crente tem de ir morar no céu, de ir para a glória. Só que isso é só mesmo, está só nas letras, porque se na hora mesmo que o bicho vai pegar, que ele tem que partir, aí ele não quer, né? Mas tudo bem, mas eles pensam sempre numa salvação espacial, ou seja, uma salvação local. Ele não quer ir para um tacho de fogo, ele quer ir para uma nuvem cor-de-rosa, azul, branquinha, para que ele receba um par de asas bem grande, e uma lira para ele poder arpejar, e uma coroa para colocar na cabeça. Os mais entendidos falam de uma cidade de ouro, onde eles irão poder passear numa rua de ouro, entrar por uma porta de pérola. Já imaginou? Eu estou entrando por uma porta de pérola. E poder lavar os pés ou se banhar no rio de cristal. Pense nisso. Então, isso se distancia muito da verdade de Deus, orgânica. E aqui é um ponto importante, porque logo alguém dirá, pastor, mas não é isso que está em Apocalipse, capítulo 21 e 22, uma cidade de ouro? E também não encontramos textos da Escritura, sobretudo no Novo Testamento, que diz que a pessoa, ela será glorificada ou vai entrar na glória? Onde está o erro? Exatamente esse é o erro. Tomar verdades tão profundas, tão essenciais, tão gloriosas, que se nos apresentam na Bíblia na forma doutrinária, ou numa forma simbólica, e agora querer exatamente esse invólucro da verdade, e não o seu sentido mais profundo. Porque não existe salvação que não ocorra dentro do próprio homem. Não existe salvação meramente espacial. A salvação, eu sou salvo de mim mesmo, do meu próprio coração enganoso. Sou salvo das ilusões que me distanciam, me afastam de Deus, que me levam a viver sem Deus, independente de Deus, ainda que eu faça, ou que eu faça tudo isso em nome dEle. Porque uma das coisas mais sagazes que o maligno já criou foi a religião que afasta o homem de Deus, dando-lhe a sensação de que ele está cada vez mais próximo de Deus, ao passo que ele está cada vez mais distante de Deus, uma vez que a religião é uma das formas mais eficientes que o diabo já inventou para que o homem possa viver por meio da sua própria capacidade humana, e não da dependência de Deus. E também quando fala de cura, nós vamos encontrar várias curas de Cristo no Evangelho. E é interessante como que no capítulo 4, aqui no finalzinho, quando fala a cura do filho de um oficial do rei, fala de um homem, um oficial, que ele foi até Cristo porque o seu filho estava morrendo. E diz então que quando ele pediu, olha, Jesus, o meu filho está morrendo, faça alguma coisa, desça à minha casa, resolva o meu problema. Olha na sua Bíblia para você ver o que Cristo diz antes de curar o homem. Versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E aqui eu apelo para a sua razão, você que está aqui essa noite, que está ouvindo. Imagine só essa cena, e eu farei a pergunta em seguida, apelando à sua razão. Imagine um homem desesperado, seu filho está à beira da morte. Ele é um oficial do rei, portanto um homem de status, um homem de bastante... um homem que desfruta e que possui diante das pessoas um grande status social. Um homem rico, possivelmente, ou pelo menos com uma vida razoável. Mas que diante da falta de capacidade humana, quando o dinheiro não alcança o objetivo,
ou não compra aquilo que só Deus pode dar. Agora imagine ele indo atrás de Cristo dizendo: Senhor, o meu filho está morrendo em casa, desce à minha casa e faça alguma coisa. Ora, não deveria Cristo dizer: já estou indo, calma, vamos descendo. Ou então que dissesse diferente: o seu filho está curado agora e pode descer e tudo bem, vai dar certo, como ele fez posteriormente. Porém, antes de Cristo proceder com a palavra da cura, Jesus falou uma palavra de exortação. E é aqui que eu apelo à razão de vocês. Jesus disse: olha, se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não crerão. Eu apelo para a razão dos irmãos. De acordo com esse texto, o que está em prioridade para Deus? O crer nele ou o sinal e o prodígio que é a cura? Vocês conseguem entender o que eu estou perguntando? Talvez eu não esteja formulando bem a minha questão. Mas imagine só, quando o homem diz: Senhor, desce à minha casa que o meu filho está morrendo, Jesus fala: se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não crerão, então vai que ele está curado. Ou seja, eu estou dando um sinal para ajudar vocês na sua fé, para que vocês creiam o que não seria necessário, teoricamente falando. Mas então vai, o teu filho está curado. Aí eu pergunto: e se o filho dele morresse? Haveria o homem de crer ainda em Jesus? Observa como que Jesus está dizendo: olha, vocês, os homens, eles se apoiam geralmente em algo tão passageiro, algo tão pequeno, ainda que prodigioso, para poder sustentar no coração a fé em Deus e naquele que por ele foi enviado. Então a cura que Cristo realiza, ou todas as curas, foram apenas sinais, apenas para que as pessoas, ao virem tal ou qual acontecimento, pudessem se certificar que ali estava o Filho de Deus encarnado, e eles então pudessem vir a crer, e crendo com uma fé genuína na pessoa de Jesus, todos, não somente o filho do oficial do rei, não somente o paralítico do tanque de Betesda, não somente a multidão que estava faminta, não somente o cego de nascença, não somente Lázaro, mas que todos os que creem poderão, pela fé, experimentar o grande milagre que é a cura da alma, a cura dos nossos vícios. Não me refiro a nenhum tipo de hábito. O vício a que me refiro é o que está em oposição à virtude. Então, infelizmente, nós vivemos num mundo cristão, num tempo, sobretudo, em que as pessoas estão sempre olhando para as coisas externas, para as formas, e se esquecem do ser. As pessoas, por exemplo, estão preocupadas se elas olham para você e você tem todo aquele estereótipo comportamental, moral e ético externo que te caracterize um verdadeiro servo de Deus. E isso havia abundantemente em Jerusalém nos tempos de Cristo. Nenhum de nós aqui, nenhum dos melhores cristãos que há sobre a terra hoje, tinha um estereótipo tão perfeito de acordo com a religiosidade do que os antigos judeus do tempo de Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 23, que é um dos capítulos em que Cristo trata com maior severidade a casta religiosa dos judeus, dos líderes religiosos judeus, dos anciãos, escribas, fariseus, os sacerdotes, toda aquela casta. Jesus diz: olha, vocês alongam as franjas dos vossos vestidos. O que significa alongar as franjas dos vestidos? Se não torná-los mais longos. Eles eram pessoas que tinham toda uma vestimenta a caráter. Eles tinham, quem olhasse para um fariseu, para um escriba, para um saduceu, quem olhasse para um sacerdote, um sumo sacerdote, o ancião, viriam certamente neles a ideia que se tem, ainda que equivocada, do que seja um padrão ideal. Mas é por isso que nesse capítulo 23 de Mateus, Jesus os repreende severamente dizendo: olha, vocês são como sepulcros caiados. Ou seja, são sepulcros, no tempo de Cristo, dizia-se pintado a cal.
mas nos dias de hoje se diria um túmulo de mármore branco, lustroso, lustrado, bem cuidado, e que tem ali o cuidado de alguém que é pago para diariamente encerá-lo, limpá-lo, fazê-lo reluzir. Você olha e aquela figura, e um anjo, uma estátua de um anjo com as asas abertas, um querubim sobre o túmulo. Pensa num querubim branco, esculpido no mármore, com uma Bíblia aberta em cima, coisa linda. Porém, o que há no interior? Esta é a pergunta. Valoriza-se tanto aquele estereótipo, aquela visão meramente externa, mas por dentro está cheio de morte, carne apodrecida, carniça, gusanos, lombriguinha, boró, como você quiser, tapuru. Imagine só como Jesus tem um olhar aguçado, agudo, capaz de falar assim: olha, vocês aparentemente estão de parabéns, o problema não é o aparente, o problema é o que há dentro. E com respeito ao que há dentro, nós não estamos preocupados. Há uma indiferença total com o ser, mas há uma preocupação enorme com o parecer. E, portanto, o Evangelho de Cristo vem para desmontar toda essa ideia de farisaísmo, de religiosidade, de engano, para nos levar a considerar o ser interior. Não é sem razão que o capítulo 5, ele começa dizendo o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer enfermidade ou doença que tivesse. Olha só como que João, ele coloca as imagens diante de nós. Ele começa dizendo: olha, havia em Jerusalém uma festa. Quando você pensa em festa, o que você lembra? Me ajudem aí, porque hoje eu estou um pouco... Alegria. O que mais? Você pensa em festa, você pensa em quê? Dança. Vinho. Vinho é alegria. As festas de Israel eram regadas a vinho, e muito vinho. Comidas. Música. O que mais? Dança já foi. Mas também, dança também. Então imagine como que João abre aqui, dizendo: olha, havia uma festa em Jerusalém. Ora, a festa que havia em Jerusalém não era qualquer tipo de festa. Era uma festa religiosa. Era uma festa que fazia parte das 7 festas de Israel. A festa em que eles celebravam as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus sobre o povo de Israel. E essas festas eram a manifestação da alegria, e eles faziam com muita música, com trombetas, com conclamações, com danças, com comidas e bebidas. E, portanto, é como que João estivesse dizendo: olha, em Jerusalém há festa. Agora, quem aqui já foi a uma festa? Vou ser um pouco mais específico. Quem já foi a uma festa de casamento? Tem algo na festa de casamento, nesses encontros muito cerimoniosos, que me chama muita atenção. As pessoas não são o que elas são quando estão nas festas. Afinal, elas usam a melhor roupa, a melhor maquiagem, o melhor cabelo, o melhor sapato, e lá eles têm um comportamento e até um andado que eles não têm. Eles ficam tesos, hirtos, e as mulheres, sobretudo, não podem sorrir direito, porque a máscara não deixa. De sorte que eu já encontrei pessoas que falaram assim:
pastor, que bom que você teve no casamento tal. Eu falei, eu tive, mas você não teve. Bom, eu estava lá, mas eu não te vi. Como você falou comigo? É porque não parecia você. Aqui tem a pessoa, agora lá era outra pessoa. Festa é muito uma questão de aparência. Infelizmente as coisas são deste modo. Não me pergunte por quê, eu não sei explicar isso, mas o fato que festa está muito ligada e relacionada à aparência. Às vezes entra lá, na hora de entrar dizem padrinhos, né, que falam. Outros falam as testemunhas, né? Às vezes um casal que está até mesmo sem conversar dentro de casa há muito tempo. E aí entram, ó, sorrindo porque as lentes estão procurando aquele rosto. E eles têm que dar a aparência de que eles estão bem, de que eles são um casal mais lindo. Aí o homem pega a rosa, aí ele beija e entrega. Mas quando ele entrega o olhar, falta... Só que aí ele dá um sorriso. Aquele sorriso amarelo. Eu já vi muito disso acontecer. Por essa razão, talvez eu não goste muito de festa, sobretudo de festa de casamento. É cerimônia, então, misericórdia. Eu não dou conta. Até porque eu tenho uma revolta no meu coração com a cerimônia de casamento. Inclusive, eu vou realizar uma cerimônia. Que dia que é, irmã Salete? Dia 10. Tá, dia 10, a Salete está ali. Né? Mas ela sabe que eu penso assim, e ela convidou porque ela quis. E eu já tenho até o título da mensagem que eu vou ministrar lá. Até que a morte os separe. O problema é que a morte de que eu vou tratar não é a morte do cemitério, não. É porque tem muito casamento acabado porque a morte os separou. Está vendo como Deus está revelando? Desde já? Isso, mas porque a celebração, com todos os aparatos nupciais ali de uma festa, não equivale absolutamente a um casamento real. Eu acho que o casamento tem que começar falando a verdade. Não tem, não? Começar falando a verdade. É isso aqui, ó. Vai querer? Esse é o grande problema. E aqui nós estamos diante de uma festa. A aparência prevalecendo. A alegria. Até quem está triste numa festa se finge de alegre. E ele tem que parecer que está bem, porque é uma festa. Não pode estragar a festa. Não pode fazer feio na festa. Algumas pessoas até falam assim, que eu sou um pouco meio maluco, às vezes eu estou num lugar, aí eu resolvo comer de colher. A pessoa é assim, é garfo e faca. Pior ainda quando coloca um tanto de talher que eu não sei para onde eu vou. Aí eu pego o primeiro e vou comer. Aí eu tenho que me adequar ao que estabeleceram, sem me perguntar se eu queria, se eu gosto. Aí eu tenho que fazer porque as pessoas estão me olhando. Eu tenho que aprender esse procedimento porque estão me olhando. Eu quero dizer para os irmãos que eu já estou velho, mais velho que todos vocês juntos. Eu me refiro não à idade, mas ao cansaço de uma alma que caminha. Porque eu sempre caminhei, cada passo que eu dou é um passo. Eu nunca fui de patins, nem fui num carrinho de rolemã, nunca peguei um cavalo. Sempre é um passo que eu sinto meus pés tocarem o chão, e por isso quem caminha se cansa. E eu cansei, estou cansado de qualquer coisa que fuja à realidade, que fuja aos fatos. Qualquer aparência. Não quero mais ter que carregar sobre os meus ombros o peso de parecer ser aquilo que não sou. E de, com isso, incentivar as pessoas a que elas continuem até morrer parecendo ser o que elas não são. Eu acredito que nós já somos adultos, temos que aprender uma coisa. Existe uma festa em Jerusalém. Versículo 2. Mas também existe um tanque.
junto à porta das ovelhas. E lá dentro desse tanque, chamado Betesda, e Betesda quer dizer casa da misericórdia, ou de misericórdia. A palavra misericórdia, inclusive, ela traz dois radicais gregos, tanto quanto gregos, latinos, onde você colocar vai dar a mesma coisa, em que o primeiro quer dizer misérias. Antes de tudo, entenda, se há uma festa em Jerusalém, aquilo que está de cara, que é aparente, que é imediato, que parece alegre, que parece maravilhoso, há também um tanque. Tem que se descer, são 5 pavilhões. Lá embaixo tem um poço de água. E diz que nesses, como é que diz? Esses alpendres, ou esses degraus, não. Pavilhões, isso, esses alpendres, pavilhões, eram 5. Estava cheio de enfermos de toda sorte. Só não havia ali leprosos. Porque os leprosos não podiam ficar na cidade, no meio das pessoas. Mas todo tipo de enfermidade ou de enfermos havia naquele pavilhão. Tinha a pereba que não curava nunca, estava lá o perebento que não curava nunca, aguardando o momento da cura. Estava lá o cego, o paralítico, o chagoso, todo tipo de enfermidade. E é assim que João abre o capítulo 5, dizendo, olha, eu quero que vocês vejam essa realidade que é o poço e essa aparência que é a festa. Na verdade, o que ele quer dizer é que a festa é somente aquilo que se pode ver imediatamente, mas que lá no profundo há sempre um tanque, lá na alma, lá no coração, um lugar úmido, um lugar enfermo. Sim, nesse lugar tem uma esperança. O problema é essa esperança desse poço e a esperança desse povo. O versículo 5 diz que estava ali um homem há 38 anos, esperando que as águas fossem movidas. Se você olhar na sua Bíblia, vai ver que esse versículo 4, quando fala que os anjos, ou que um anjo descia e movia as águas, esse versículo está entre colchetes na sua Bíblia. O que isso significa? Ora, isso aí é uma nota, é um sinal que os editores colocaram na Bíblia sua, para dizer para você que esse versículo, essa porção do versículo 4, esta informação de que o anjo descia, não se encontra nos manuscritos mais antigos ou mais confiáveis do Novo Testamento ou do Evangelho de João. Ou seja, devemos entender que havia uma crença estabelecida, que um anjo descia e movia as águas, e portanto o primeiro que caísse ali dentro seria curado. Não é Deus dizendo, não é Deus mandando o anjo, não é Deus dando um método de cura por meio de águas, não. É simplesmente uma crença daquele tempo. Inclusive, muito provavelmente, é certo que essas águas, elas tinham um certo movimento, talvez uns guinchos de efusões de água que saía e movimentava. Isso acontece em vários lugares. E aí logo pensavam, é o anjo descendo e movendo as águas. Lógico que isso só pode ser uma crença, uma vez que se é dito que anjo descia e movia as águas, então, se isso for um fato, eles viam o anjo descendo, ou não? Ou se não viam o anjo, como chegaram a dizer que era um anjo que descia? Se eles não viam, viam apenas o movimento das águas. Ou eles viam o anjo descendo e movendo. Ora, se era fato que eles viam o anjo descer, por que havia aqueles que não criam em anjos? Se o anjo estava sempre lá descendo e subindo, e eles estavam vendo. Então o certo é que não descia anjo visivelmente nenhum. Então acreditava-se que essas efusões de água, esses esguichos que subiam, eventualmente como um fenômeno da natureza, eles pensavam por ignorância, por não terem conhecimento, de que achava que era o anjo que estava movendo, então eles se arriscavam e pulavam ali, etc. Mas o fato é que havia ali um homem há 38 anos. E a Bíblia nos dá uma pista interessante, porque quando Cristo conversa com ele, ele diz, Senhor, eu estou aqui há 38 anos, mas eu não consigo ser o primeiro a entrar na água. Sempre tem alguém que entra primeiro do que eu.
Ou, em outras palavras, aqui nesse tanque prevalece a lei do mais forte, a lei do mais rápido, a lei do melhor, a lei do mais eficiente. Quem for mais eficiente a ponto de ser o primeiro, esse é curado. Então vocês imaginem como que esse tanque, nós temos aqui dois aspectos a ser tratado. O primeiro é o que o tanque representa do ponto de vista do ser do homem. A festa e o tanque, o aspecto exterior e o aspecto interior. Então, o homem agora, na sua ânsia de obter a sua cura, ele vai sempre procurar um meio mais fácil. E qual é o meio que ele vai buscar? Os meios de cura. Hoje em dia, você procura uma igreja, se você estiver desesperado com um câncer, com uma enfermidade, alguma coisa, aí vai procurar uma igreja em que lá eles possam falar assim, olha, aqui você será curado porque nesta noite o anjo vai mover as águas. Alguém já ouviu alguma coisa parecida com isso? Quem já ouviu dizendo, o anjo está descendo com o rolo na mão? Já viram? Com a bandeja na mão? Com a chave? Enfim. Mas o problema é que nesses tanques, a bênção não vem gratuita. Você tem que ser o melhor, tem que ser o primeiro. E ser o primeiro, nesse sentido, significa não ser o primeiro em número, mas você tem que ser aquele que se dispõe e você então se destaca pela sua generosidade no doar. Se você der tanto, você demonstra a sua fé. E, portanto, você será beneficiado com a cura. Então, as pessoas estão sempre em busca disso. Eu me recordo, há pouco tempo, uma pessoa deixou de congregar conosco e me justificou da seguinte maneira: pastor, eu não poderei mais congregar com vocês e eu quero dizer o motivo, o porquê que eu não posso mais permanecer com vocês. Falei, pois não, se eu puder ajudar. Falei, não, você não poderá ajudar, porque ocorre que você prega a verdade, foi dito, você prega a verdade. Ou seja, é fato que o que você está pregando não tem, é inquestionável, é a Escritura revelada, é a palavra revelada nas Escrituras. Agora, o problema é que eu sou um comerciante, e você sabe que comerciante é difícil, tem essa crise, nós estamos no Brasil, tal, e eu preciso vencer essa crise. E eu estou percebendo que depois que eu comecei a ouvir essa palavra sua, eu estou regredindo, financeiramente falando. Minha fé está ficando pequena, porque eu estou muito nesse negócio de Deus é soberano, Ele é altíssimo, Ele é tudo, é maravilhoso e tal, salvação da alma, tudo bonito, mas eu preciso de uma mensagem um pouco mais que coloque a minha fé para frente, para eu dar conta do meu comércio, para que eu tenha um resultado. Vocês entendem isso? E essa pessoa, porque ela ela falou claramente o que ela pensava. Muitos não falam, na verdade. Mas o fato é que essa realidade não está somente lá em Jerusalém. Esse poço enquanto condição do homem, e esse poço enquanto mecanismo de venda de bênçãos, também não está somente lá. Nos dias de hoje nós temos esses dois significados. Nós temos uma condição interior de enfermidade profunda dos homens, e nós também temos, certamente, os meios de propaganda, de venda e de tudo mais para se promover a cura das pessoas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, num dado dia, ele chegou em Jerusalém, viu aquela festa, as pessoas todas preparadas, maravilha, aquela música passando, as trombetas tocando, os levitas, né, carregando a arca de um lado para o outro, as pessoas apressadas, não pode perder nada dessa festa. Aí Jesus olhou num canto, assim meio escondido, meio ali perto da porta das ovelhas, mas ele percebeu que havia um lugar escuro, meio assim estranho. Ele foi entrando, era o tanque de Betesda, e diz que ele entrou no tanque de Betesda. E lá estava um homem há 38 anos, paralítico, sentado. Eu fico imaginando, o lugar era úmido, tinha bastante água no lugar.
O lugar era frio, certamente tinha pedras, era feito de pedras, todos aqueles pavilhões. Eu fico imaginando um homem assentado, prostrado. A Bíblia fala sobre uma tal de cama, mas deve ser uma espécie de esteira, na qual ele estivesse sentado, sobre ela. 38 anos daquela condição, todos os dias, na expectativa, porque o anjo pode descer a qualquer momento. O homem estava assado, o homem estava cansado, o homem já estava desesperançoso. Interessante como que o capítulo 5 vai dar sequência aqui ao discurso de Cristo. E quando Cristo vai discursar a partir desse sinal do paralítico do tanque de Betesda, estranhamente ele vai colocar como tema do seu discurso a ressurreição dos mortos. Ou seja, para cada situação dentro do evangelho, Jesus ele faz um discurso da verdade. Em Nicodemos ele discursou acerca de quê? Acerca do novo nascimento. Na mulher samaritana ele discursou acerca da satisfação eterna que só Deus pode dar ao homem, que é a água da vida. Aí se os irmãos virem no capítulo 6 de João, quando fala da multiplicação dos pães, Cristo vai discursar sobre o pão da vida em detrimento de uma relação de oposição ao maná de Moisés. Cristo vai se apresentar a si mesmo como sendo ele o único alimento que pode não somente saciar o homem, mas lhe dar vida eterna. Capítulo 7, Cristo vai se apresentar como a água da vida. O capítulo 8, o tema que ele trata é o problema do pecado e, consequentemente, a libertação do pecado. Então, para cada momento, para cada circunstância, para cada episódio, Jesus ele tem um discurso para apresentar. E esse discurso é exatamente a verdade que aquele sinal implica. E agora, diante da cura do oficial, do rei, e da cura desse paralítico no tanque de Betesda, Cristo estranhamente vai discursar sobre a morte e sobre a ressurreição. E aí eu fico em casa lendo, aí eu leio, releio, leio o capítulo todo primeiro. Aí depois eu leio novamente, aí depois eu divido as partes que são lógicas, depois eu procuro fazer o link de cada parte com a outra parte, para saber qual é a relação, para saber o que desencadeou esse entendimento de Cristo, por que ele diz essa palavra, por que ele diz neste momento, o que ele quer dizer com isso em relação ao que estava acontecendo naquela circunstância. E eu me pus a perguntar, por que Cristo vai falar sobre a morte? Para os irmãos terem uma ideia, capítulo 5, versículo 25, Jesus diz: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha, ele diz, vem a hora e já chegou. É uma hora que estava sendo aguardada, e essa hora tão esperada já está presente, é agora, esse é o momento. Momento de quê? De que os mortos, ao ouvirem a voz do Filho do Homem, ressuscitarão. Eu pergunto, porventura, os mortos daquela época, os mortos, literalmente mortos, eles foram chamados por Cristo para sair da sepultura e reviverem? Então não é dessa ressurreição que ele está dizendo, consequentemente não é dessa morte física que ele está dizendo. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele paralítico, tanto quanto o filho do rei, ou o filho do servo, né, do rei, eles estavam experimentando parcialmente a morte. A morte é aquilo que vai nos matando interiormente, ou matando partes de nós. No caso dos cegos, não podiam ver, porque seus olhos estão mortos. Mas não é o cego dos olhos físicos. Porque assim como a morte é espiritual, essa ressurreição também, neste caso, deve ser espiritual. Ou seja, aquele paralítico estava ali porque o seu corpo já não correspondia à vida que o anima. Porque quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 2, pela metáfora de Moisés, nós vemos claramente que tendo ele feito o homem do pó da terra, estava lá o homem deitado no solo, inerte,
E os seus olhos não viam, seus ouvidos não ouviam, seus pés não andavam, suas mãos não moviam. Até então que o sopro da vida o animou. E porque agora ele estava um ser animado, ânima quer dizer alma. É dito que agora o homem é uma alma vivente. Uma alma viva, que se move, que anda, que vê, que ouve, que fala. Não é apenas um boneco. Então, quando este homem, animado pela vida de Deus, estamos falando do ponto de vista espiritual da verdade, ele está cego, ele não consegue enxergar as realidades espirituais, ou ele está surdo porque não consegue ouvir as verdades espirituais, ou ele está com a mão mirrada porque não consegue agir, está paralítico porque não consegue caminhar no caminho da verdade. Significa que a morte está operando no ser dessa pessoa. O problema é a esperança. Mas não é a esperança em si mesma. Porque em si mesma a esperança é uma coisa boa. Não podemos perder a esperança. Já foi dito na antiguidade que havia o jarro de Pandora, ou como a maioria diz, né? Uma caixa de Pandora, e continha muitos males. Que num dado momento, alguém abriu a caixa de Pandora e saiu, ou saíram de lá dentro, todos os males. Quando a pessoa viu que os males estavam se espalhando pelo mundo, ela fechou rapidamente e só conseguiu segurar ou reter ainda a esperança. Lógico, isso é uma crítica muito perversa para dizer que de tantos os males que existem no mundo, a esperança também é um mal. Olha o paradoxo. Entretanto, é um mal que está retido da humanidade. A humanidade está privada do mal da esperança. Ou seja, não há esperança para a humanidade, embora ela seja um mal. Mas isso não é verdade. Porque se nós não tivermos esperança, o que vai acontecer conosco? Se você olhando para a sua condição, para o seu coração, ou você olhando para o mundo como ele se encontra, se você não tiver esperança de que alguma coisa vai mudar, onde nós vamos parar? O que nos mantém ainda caminhando é a esperança de que vai dar certo, de que as coisas ruins vão passar, de que nós seremos curados, seremos transformados, seremos mudados. Estamos aí olhando para o novo céu e a nova terra. Estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Agora, o problema não é a esperança em si mesma, o problema é em que está a sua esperança. Este homem estava há 38 anos. É pouco tempo ou muito tempo? Quem aqui está na casa dos 38 anos tem ideia da quantidade de tempo? Quem já passou também sabe. 38 anos é uma vida inteira. Ainda mais naquele tempo, as pessoas morriam mais cedo do que hoje. A pessoa gastou toda a sua vida num tanque. Que tristeza, que angústia. Essa pessoa não vivia, ela só tinha uma expectativa de que em algum momento eu consigo alguma coisa. Mas o problema dessa pessoa é que a esperança dela estava no lugar errado. Porque se a sua esperança é o tanque, se a sua esperança é a igreja tal, se a sua esperança ela reside em qualquer elemento, seja ele miraculoso, seja ele como resultado do seu trabalho, da sua obra, é uma esperança vã, frustrante. Por isso que muitas pessoas têm desistido da fé. Muitas pessoas têm dito, não, porque eu fiquei tal, servindo a Deus há 38 anos e não consegui o que eu queria. E não alcancei o que eu precisava alcançar. Isso porque a esperança estava no lugar errado. O foco da cura estava no lugar errado. Por isso Cristo entra nesse tanque e ele pergunta para este homem. Ele para, olha para o homem, 38 anos ali, prostrado. E ele pergunta, até falei que na quarta-feira, ou foi na sexta-feira, salvo engano. Mas uma pergunta assim um tanto diferente, porque eu imagino se alguém está no tanque. Se o tanque é o tanque que realiza os milagres, se é ali, os que estão ali
estão querendo ser curados, não? Aqui isso vem com a pergunta, no primeiro momento, para quem não está entendendo o texto, uma pergunta aparentemente sem razão nenhuma de ser, quando Jesus fala, homem, tu queres ser curado? Se eu fosse o paralítico, imagina você 38 anos, cansado, vem alguém te perguntar se você quer ser curado. Meu senhor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. 38 anos aqui sentado, você vem me perguntar se eu quero ser curado. Isso é pergunta que se faça para quem está aqui na minha condição. Você está brincando comigo? Você está achando que eu estou aqui brincando de palhaçada? Leva as coisas a sério. Isso é hora de fazer piada. Mas a pergunta de Jesus, ela tem muito sentido. E eu vou fazer duas perguntas aqui essa noite. Duas. Uma vai ser a de Jesus. A outra é a pergunta que o texto propõe. E aí você não tem que responder em voz alta nenhuma das duas, mas você deve refletir. A primeira é a seguinte. Você está aí vivendo a sua vida. Você já deve ter seus 38 anos, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas o fato é que você tem uma vida social. É a festa. Você tem uma festa. Você é conhecido como uma pessoa extrovertida, introvertida, tímida, para frente, pessoa que gosta de cantar, de trabalhar, de estudar, de fazer as coisas. Você tem esse aspecto da festa, todo mundo tem. A festa que diz aqui no texto é a nossa vida externa, aquilo que apresenta às pessoas que nós somos. Ou melhor, que nós somos exteriormente. Que é ditado por uma convenção da qual eu nunca participei. Mas me impõe essa convenção. Você tem que vestir assim. Ó, quando você estiver em tal lugar, você vai ter que falar assim. Entendeu, José? Ah, mas não, tem que falar. Você é pastor. Está todo mundo te olhando como pastor. Então, cuidado. Ou seja, vocês estão me aconselhando a usar uma máscara? É isso? É o conselho que vocês me dão? Coloca uma máscara para todo mundo ficar feliz com você. Esse é o pastor que nós queremos. Tem esse lado. Por falar em máscara, você sabe que todos nós temos de 10 a 20 máscaras, cada um de nós, pelo menos. Porque para cada ambiente onde nós entramos, põe uma máscara. Eu já rasguei muitas máscaras. Eu tenho, se tiver 2 ou 3, é muita. Meu propósito é acabar com tudo. Todas as máscaras. Acabou. O que está acontecendo? Não, sou eu que estou chegando. Mas desse jeito, sim. Eu, Alexandre Rodrigues de Lima, pecador, que carece de Jesus Cristo, que preciso da misericórdia de Cristo, talvez mais do que todos vocês, e que eu tenho uma esperança, não em poço nenhum. Eu sei que poço não resolve minha vida, mas eu tenho uma esperança que, num dado momento, vai resolver a minha situação. Mas precisa de algo. E o ponto que eu quero fazer, a pergunta é esta. Nós temos a festa, a aparência. Perfeito? A primeira pergunta é, existe um tanque na sua vida? Um tanque de Betesda? Um lugar escondido no âmago, onde há misérias espirituais? Essa é a primeira pergunta. Existe esse tanque? Existem enfermidades na sua alma? Lugares de trevas na sua alma? Lugares no coração, na mente, na vontade, nas emoções, que precisam que Cristo entre. Mágoas, ressentimentos, inveja, maldade. O quanto que nós nos gloriamos com a mentira ainda. Não, eu não me glorio na mentira. Você não se gloria na mentira do outro, que não é teu parente, como diz o nosso irmão Oswaldo. Não é meu parente? Aí você é o primeiro a pegar a vara para medir o tamanho da mentira do outro e falar,
vixe, desse tamanho. Você, mentiroso. Agora, e nas nossas mentiras? Quando nós ganhamos vantagem, até mesmo quando nós pegamos um vício de mentir de tal maneira que nós mentimos sem nenhuma necessidade, mas só pelo prazer de parecer que é alguma coisa sem ser. Existem lugares na sua vida, é uma pergunta que você precisa parar e pensar e refletir diante de Deus e pedir: Senhor, faça como o salmista, revela o meu coração, tu que me cercas por detrás e por diante. Antes que eu fale as palavras, elas saem da minha boca, tu já as conhece, porque tu me teceste no seio da minha mãe, célula após célula, substância ainda informe, e tu estavas ali a fabricar, a produzir, a criar cada parte do meu seio, então tu me conheces profundamente. Diga: Senhor, existem caminhos no meu coração, errados, tortos, tortuosos, vales, montanhas, que precisam de ser nivelados. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. A primeira pergunta é esta. E eu quero que você pense sobre esse tanque. Você não tem que ficar pensando: em Jerusalém, chegar em casa, eu vou na internet para eu ver as imagens desse tanque. Para de bobagem. Eu vou estudar a geografia de Jerusalém, para poder saber exatamente, me situar ali, no Google Maps, para saber como é que era. Para disso, isso não vai mudar a sua vida. João não escreveu essa história deste homem para você ficar pensando na vida do homem. Ele quer que você pense em você. Eu preciso fazer isso urgentemente. E você precisa fazer. Enquanto nós não fizermos o fato que nós vamos de 38 para 39, 40, 50 e vamos para frente. Tantos anos são os anos que nós postergamos a nossa cura pelo simples fato de nós não querermos pensar nas enfermidades que jazem dentro de nós. Então a primeira pergunta está lançada. Agora, a segunda pergunta é só para aqueles que identificaram um tanque na sua vida. Só para quem identificou. Pastor, eu identifiquei um tanque, eu fui entrando nesse tanque enquanto você falava, e eu pude ver tanta coisa ruim lá dentro. Sou eu, doente. Aí vem a segunda pergunta, que é a pergunta de Cristo. E aí? Você já reconhece que está há tanto tempo doente. A pergunta é: você quer ser curado? Parece uma pergunta idiota para quem está doente. Mas o fato é que, tratando-se das doenças físicas, nós queremos ser curados a qualquer momento. Aí eu volto ao ponto que eu comecei a falar nessa ministração. Nós somos pessoas tão pragmáticas, nosso olhar está voltado tanto para fora, que nós só conseguimos ver e sentir as enfermidades do corpo. Aí dói. Já teve crise renal? Quem já teve crise renal? Misericórdia. É ruim demais, irmãos. Eu tive uma vez crise renal. É uma dor que você não sabe exatamente onde ela está. Não é um negócio que você... Não. Ela é uma coisa meio difusa. E aí você está sentado, está ruim, você deita, está pior, ajoelhado, não presta. Pata bananeira, piora. Não existe posição, não tem meio, não tem nada. Está tudo ruim. A Jane vinha, passava a mão no cabelo, meu bem, foi tira a mão de mim. Está doendo, você vem me alisar, para disso. É um momento angustiante. Aí ia lá no hospital, aí ia lá, colocava um remedinho. Irmãos, com 5 minutos eu estava feliz. Aleluia, glória a Deus. Aí, vamos embora. 6 ou 8 horas depois, lá vinha ela de novo. Aí o semblante caía. Aí vem de novo, não tem posição, não tem jeito, não tem conversa, não tem nada. Volta mais um pouquinho, remedinho, ficava bom de novo. Agora, quem já sofreu de alguma enxaqueca, sabe o que é uma enxaqueca?
Você faria qualquer coisa para se livrar dela, não? Gastrite, bico de papagaio, problema de coluna. Se vier um câncer, então, aí você vende carro, vende casa, vende fazenda, vende tudo, para não morrer. E ó, às vezes vende tudo e morre, né? Piora. Já vi gente vender tudo e depois a família não tem como enterrar, porque não tem mais nada. E os médicos gostam, né? Nossa, olha, se não, é meia hora ele morre, então corre lá para buscar o dinheiro. Aí corre e faz a cirurgia, tal. Feliz, e depois arranca um pedaço, vai arrancando, esvaziando tudo. Corpo. Agora, as doenças da alma são as piores. Só que elas são assintomáticas. E quando elas vêm a manifestar alguma coisa, aí as dores são profundas. Trazem consequências profundas. Mas, como diz, né? Nós estamos sempre muito em busca daquilo que é imediato. Não olhamos para a alma. A questão é, se você identifica esse tanque, as enfermidades, a pergunta que se faz é: você quer mesmo ser curado? Porque a cura, ela passa pelo seu querer. Veja que Jesus não disse para ele assim: olha, eu sou Jesus, o Cristo, portanto vim te curar, e ponto final, e já está curado. Pronto, você está curado, pronto, não está fazendo nada. Não. Primeira pergunta: você quer? Quando o homem entendeu o que estava dizendo, ele falou assim: eu quero ser curado. Bem, se você quer ser curado, então, estou indo embora. Toma teu leito e anda. Jesus se retira, e o homem agora tem que tomar o leito dele e andar. Ele tem que proceder, ele tem que agir. E esse proceder e esse agir, de maneira prática, é doloroso. 38 anos, sentado, com as pernas tortas, curvadas, engarrachadas. 38 anos naquela posição, agora levanta. Se você não tivesse nenhum alejo, já é difícil quando você está na mesma posição por muito tempo, que dirá se aquela perna nunca funcionou. Ou se pelo menos havia 38 anos que não funcionava. Proceder para levantar, para caminhar, é difícil. Não é fácil. É aquele momento que você fala assim: puxa, eu tenho aqui um problema, eu vejo um problema. E Cristo está disposto a me curar. Ele perguntou se eu quero ser curado. Mas eu não tenho certeza se eu quero ser curado. Porque esse ser curado, ele implica muitas vezes perdas do ego profundas. Perdas profundas. Aqueles que já experimentaram em algum nível cura da alma, sabem o que eu estou dizendo. Na minha experiência acontece mais ou menos assim. Sim, eu estou dentro de um processo como todos os irmãos estão. E eu tenho, eventualmente, experimentado algumas curas. E são muito maiores o número das que tem para curar do que as que já foram curadas. Mas está funcionando, né? Está sendo curado. Ruim era o tempo em que eu não conseguia ver nenhuma delas. Eu já tive um tempo na minha experiência cristã, inclusive enquanto pastor, em que eu não conseguia ver enfermidade nenhuma, a ponto de eu desafiar qualquer pessoa, alto e bom som, para que ela despertasse ou falasse alguma coisa que pudesse ferir a minha honra, a minha moral, a minha irrepreensibilidade, totalmente intocável. E o povo tentava me pegar de todo jeito, eu era igual um trem liso, não pegava, não tinha jeito. Não tinha onde pegar. Não tinha onde pegar. Até que um dia eu me encontrei prostrado no caminho de Damasco, caído, rosto no pó. E Jesus perguntando: por que você me persegue? Como assim? Se eu persegui o Senhor? Sim. Porque tudo que não se faz pelo amor é perseguição a Deus. Tudo que você faz, você pode pregar a doutrina mais pura, mais verdadeira, do ponto de vista formal. Se não é pelo amor, é perseguição, é mal, é perverso. Porque você está numa batalha, e o que importa é a sua vitória, da tua verdade, da tua igreja,
da tua capacidade intelectual, de discernimento. E quando você vence o outro, ainda que ele não creia, mas ele sai humilhado, você sai vitorioso. E aí? Quantos pastores eu não derrotei na minha experiência? Quantos pastores? Eu não me lembro de não ter derrotado nenhum deles. Todos que vieram, colocavam o rabinho das pernas e saía quietinho. Porque a capacidade, a habilidade, né, de construir os raciocínios e linkar um texto ao outro, explicando pela semântica, pela sintaxe, pela morfologia, pelo grego, pelo hebraico, pela filosofia, é grande. Mas isso não dá nada. Isso só acrescenta dores. Então, um dia, o Senhor que nos ama, Ele fala assim, você precisa primeiramente ver. Quando você consegue se ver, aí você agora já não tem tempo de olhar para o outro. Porque você está preocupado com você, com suas feridas, com aquilo que precisa. E aí acontece da seguinte maneira. Primeiro, o Senhor nos permite. Ele não nos coloca. Ele permite que nós caminhemos por alguns caminhos. E ao transitar naqueles caminhos, esse ato de transitar traz dores. Aí você passa a viver um sofrimento. Aí você se vê dentro de um sofrimento constante. Aí você tenta escapar do sofrimento, tenta resolver o sofrimento, tenta eliminar o sofrimento, mas você não dá conta. E o pior é que nesse processo você está sempre pensando, até então, que o problema é um problema externo, alheio a mim, embora eu esteja preso nele, mas ele não sou eu e eu não sou ele. É um problema. Estou no meio. E aí eu fico pensando, um dia esse problema vai resolver. E aí eu não tenho nesse momento necessidade de cura nenhuma, porque curar o quê, afinal? Curar o quê? Eu sei que tem circunstâncias, que tem sofrimento, só que eu sempre entendo que esse sofrimento está em razão daquilo outro, não consigo perceber. E o Senhor deixa, esse sofrimento ele tem que ficar, ele tem que permanecer, até que você esgote todas as suas forças e todas as energias. Entenderam? Foi ensaiado. Eu falei, estima, na hora que faz energia, você coloca aí. Tem que esgotar. Nós temos que chegar exatamente em Romanos 7, 24. Miserável homem que sou. Não tem esperança em mim mesmo. Não há. Aí quando você chega nesse ponto, este é o momento em que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que está nos conduzindo a toda a verdade, ele fala na sua consciência. O problema, o sofrimento, em razão disso, e ele aponta para o problema, dentro de você e não fora de você. Aí você consegue ver, é como o cego que é curado dos olhos, ele vê e enxerga, ele fala, meu Deus, mas por que eu não pensei nisso antes? E aí o Espírito Santo não apenas mostra, ele revela. Aí você agora tem ciência daquele problema. Uma vez que você tem ciência, você vê o problema, você sabe do problema, e o mais importante, você sabe qual é a origem do problema que está em você, não é fora de você. Ninguém está dentro de um problema do qual ele não participa na sua essência. Deus não permitiria que nenhum de nós passássemos por problemas apenas para passar. Deus não está brincando de ser Deus. Deus nos ama, Ele nos quer bem. Já me indaguei tantas vezes, poxa, tanto sofrimento, por que Deus permite essas coisas? Deus é Deus, Ele podia ir lá e mudar
gerar uma outra configuração na vida daquela família, daquela casa, daquela pessoa, daquele coração. Acabou. Deus não faz. Ah, mas Ele pode. Pode. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. Ele é todo poderoso. Mas sendo, não faz. Não é estranho? Por que não faz? Bem, ou Ele é mau e gosta de ver seus filhos se batendo e caindo. Vem cá você ver, vem cá. É a situação do outro lado. Vem cá você ver, olha lá. É isso que Ele é? Não. Certamente não. Ou Ele até que gostaria de mudar, mas Ele não pode. Ele não tem poder para isso. É isso? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós vamos nos nossos caminhos. Deus permite. Mas Deus sabe que vai dar problema. Sim, Ele sabe. E por que Ele deixa? Porque é preciso. Não existe conhecimento real de Deus, de si mesmo, do mundo, da vida. Não existe transformação, não existe mudanças reais, crescimento e amadurecimento sem o sofrimento. Não existe. O sofrimento é necessário, mas não é o sofrimento, qualquer tipo de sofrimento que nós mesmos causamos, não. São os sofrimentos que, primeiramente, estão aí para todos os homens. Esse sofrimento, eles servem, Deus usa como o ourives, usa elementos como o fogo e outros para purificar a prata e purificar o ouro. Você vai jogar esse ouro dentro do fogo? É necessário. O fogo, ele purifica, tira a impureza, as arestas. No final vai ficar o ouro puro. Aí o Senhor deixa, permite. Quando então é revelado a pessoa, e Deus espera um pouco, não se revelar no início, não tem impacto, não tem força. O sofrimento tem que moer o indivíduo. Igual você pega uma cana e coloca no moedor, aí não basta passar uma vez, já saiu o caldo dela, o indivíduo pega já amassado e passa de novo. 3 vezes ele vai pegar e pensar, acabou agora. Aí ele dobra e passa de novo. Tem que moer, quebrar conceitos, preconceitos, equívocos, visão distorcida, visão absoluta. Ó, você acha que sabe tudo. Aí vai moendo, chega um ponto quando Deus mostra. Aí você vê. E agora você chegou numa bifurcação muito complicada. Nessa bifurcação, uma vez que você sabe agora o problema que está, onde está alojado, o motivo, o porquê, aí vem a pergunta, queres ser curado? Se você quiser, é a mesma pergunta que Cristo disse em outro lugar. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não tem um caminho mais fácil, não. Tem jeito de mudar essa situação. Para não pecar, a gente ora igual Jesus, né? Deus meu, se possível for, passa de mim esse cálice. Não tem outra maneira de resolver esse problema, tem que ser assim. Filho, é assim. Queres ser curado? A cura implica em muitas decisões. Eu quero ser curado. Bem, então está simples. Porque você sabe que este problema está alojado no coração. Existe um quê? Ou um fundamento aí que sustenta esse problema, chamado ego. E que você não abre mão dessa situação que te traz sofrimento, porque você não quer morrer. Então, nesse caso, quando você responde, eu quero ser curado, então Cristo diz, então você vai agora se levantar,
vai pegar o seu leito e vai embora, vai andar, caminhar. E é exatamente essa disposição, esse momento de se dispor, de se levantar e de começar a caminhar, que é o processo doloroso da cura. Mas é possível. Diz a Escritura que quando Cristo perguntou, queres ser curado? Aí o homem foi se escapando por um lado, dizendo, não, mas é porque o senhor não está entendendo. Não é questão de querer ou não querer, é porque eu não tenho ninguém que, quando a água ajeitada, me coloque na água. Ou seja, diante da pergunta, queres ser curado? Nós sempre vamos, muitas vezes, procurar um responsável. Não, eu estou assim, não é porque eu não queira, mas é porque não tem ninguém que me coloque, não tem um filho de Deus que se compadeça, que fique comigo na expectativa 24 horas. Porque quando ele vai no banheiro, aí o anjo desce para baixo, mexer nas águas. Quando ele volta, ó, acabou de mexer. Então tinha que ter alguém para ficar ali, 24 horas com ele. Olhando para o céu, ver se tem algum vento, umas asas batendo, alguma coisa, nada. Mas o problema não está no anjo, não está no poço, e nem no alguém que poderia fazer algo por você. Está no coração. Queres ser curado? E aqui está o ponto. Quando você responde que sim, isso é possível você responder que sim depois que você perceber que há o poço, que há enfermidades. Então, Cristo não tem nenhuma receita mágica. Não tem nenhum poço, nenhum anjo, nenhuma fórmula, nenhuma água benta, uma rosa amarela, um cajado. Nada disso. Não tem nenhum tipo de magia, de jejum de Daniel. Não tem negócio de dar dinheiro, fazer campanha. Não, para. Vamos parar de bobagem, pessoal. Fazemos tudo errado e depois queremos culpar a Deus que não abençoa a gente. Não. Você quer ser curado, então você proceda. Toma o seu leito e anda. E aqui está bem claramente a questão do querer e a questão do proceder. Nós não podemos jamais ficar satisfeitos com esse tipo de vida cristã. Não, o Senhor vai operar. Vai. Não, Deus vai fazer. Vai. Quanto vai fazer? Não faz nunca. Pode observar. Não, eu sou assim, mas aquele começou, vai terminar, calma. Eu estou tranquilo, despreocupado. E ele não completa a obra que ele começou a fazer. Pastor, você está duvidando que ele vai fazer? Não estou duvidando nada, eu sei que ele vai fazer. E ele vai fazer. Só que ele não vai fazer se você não se dispuser. Se eu, Alexandre, não me dispuser, ele não vai fazer. Nunca, pastor, nunca. Absolutamente. Ó. Pastor, não estou entendendo. Se fosse assim que ele nunca vai fazer, nunca. Ou seja, eu não quero dizer que nunca, eu quero dizer que ele fará. Ele fará. O problema é que ele não fará sem que você e que eu se disponha. Ou nos disponhamos. Eu tenho plena convicção, e quando Paulo fala de que Deus vai completar a obra, ele está dizendo que tem a convicção de que Deus vai realizar. Agora, ele não diz quando. O problema é que nós vamos prolongando. Já são 38 anos. Sempre esperando que a bênção chegue gratuita. Entenda, gratuito no sentido de que não exija nenhuma disposição de fé, de vontade, da sua parte ou da minha parte. Quando o apóstolo Pedro escreveu a sua segunda epístola, ele disse, olha, o Senhor já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou melhor, você tem o texto de Efésios, né? O Senhor já nos tem abençoado e já tem nos dado tudo quanto precisamos que nos conduz à vida e à piedade. Tudo já foi dado. Vamos ler esse texto comigo? 2 Pedro, capítulo 1. Hoje, em João capítulo 5, estamos falando sobre as vítimas, né? Que somos nós os enfermos. Semana que vem nós vamos falar sobre os agressores, tá? Ainda no capítulo 5 de João.
2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Entenderam até aqui? Versículo 3 e 4 fala que o Senhor já nos cercou, já nos dotou, já nos capacitou com tudo o que precisamos. Se eu perguntasse para vocês, o Senhor deixou de nos dar alguma coisa de que precisamos para termos uma vida mudada, transformada? Hein, pessoal? Todo mundo aí atrás. Falta-nos alguma coisa? Certeza? Bem, Pedro disse que não falta. E, portanto, eu acredito que não falta. Agora a pergunta é, ora, se Deus já nos deu tudo de que precisamos, que nos conduzem à vida e à piedade, que nos faz viver uma experiência de coparticipação na vida divina e de um livramento, libertação das paixões que há no mundo, eu pergunto, por que nós ainda estamos vivendo a vida espiritual como quem está vivendo ainda o século 7 a.C.? Lá atrás. Por que será? Os irmãos já devem ter observado, mas eu costumo muito associar a verdade de Deus à realidade. Eu não posso imaginar que a verdade de Deus seja menor do que a realidade aparente que nós vivemos. Então a verdade ela tem que ser prática, tem que ser colocada à prova. Então a questão é, os cristãos falam muito, eu falo muito, todos pregam muito acerca daquilo que Deus já nos deu, é um fato. Então eu tenho que me perguntar, e se eu perguntar isso, se eu não me questionar, eu não tenho como ficar em paz. A pergunta é, se Deus deu, por que nós não temos provado as mudanças? E aí onde o Pedro, ele continua, dizendo no versículo 5, por isso, em razão disso, pelo fato de Deus já nos ter dado, já temos, por isso mesmo vós, não é Deus, é vós, reunindo toda a vossa diligência. Olha, irmãos, reunindo toda a vossa diligência. Não nos pede que nós sejamos diligentes, não, mas temos que usar toda a nossa diligência. Reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude. Que maravilha! Associai com a fé a virtude. Então, primeiro você tem que ser diligente, disposto, preparado, atento, não preguiçoso, determinado a quê? Primeira coisa que nos pede, você tem fé? Quem aqui tem fé? Que maravilha, maravilha. Então você tem que associar à sua fé um elemento. Que elemento é esse que tem que ser associado? Virtude. Que maravilha. As virtudes de Cristo, evidentemente, não é qualquer tipo de moral meramente humana. E aí uma vez que você associa a sua fé à virtude, é dito, e com a virtude, o conhecimento. Conhecimento aqui não é conhecimento, qualquer tipo de conhecimento, mas é o entendimento acerca do que é a verdade, das coisas espirituais, do mundo, de Deus, do homem. Com o conhecimento, o domínio próprio. Quem estiver esperando o domínio próprio chegar, alguns falam assim, não, mas eu já tenho tudo, menos o domínio próprio. Mas um dia ele chega. Não, mas está dizendo, você tem que associar. Você vai trazendo, isso se faz com diligência. Isso se faz com disposição, com querer. Eu quero ser curado. Então vamos associar a fé.
para que a sua fé não seja uma fé vazia. Então, eu preciso trazer e unir à minha fé as virtudes. E as virtudes estão em oposição aos vícios, mas não são os vícios que se diz por aí. Hoje em dia a pessoa fala, quando vê alguém bebendo alguma coisa, ou fumando alguma coisa, ou o que mais? Só, né? O que se chama de vício hoje em dia? Beber e fumar? O que mais? Droga, né? Jogo. É jogo, o tabaco, a bebida alcoólica, o que mais? As drogas. Alguma coisa mais além do que isso? Hã? Tecnologia, é verdade. Viciado em WhatsApp, em Facebook e tal. Muito bem, o que mais? Bem, mas para os efeitos, nós, dentre esses 5 citados, aqui tem o que nós achamos que é mais vício que o outro vício. Tem pessoas que são viciadas em tomar café, não tem? Ou não? Não tem? Não são vocês. Há aqueles que são viciados em tomar café. Só que ninguém olha com um olhar de condenação. Porque você pode ser viciado em café, você não pode ser viciado em maconha. Não é assim? Aí nós relativizamos a coisa. Você viu? O que foi? O filho da irmã fulana fumando maconha. Aí qual que é o problema? Você é viciado em quê? Pastor, agora você está dando para defender. Não, eu quero dizer que o filho da irmã, e você, e eu, e todos nós, estamos com muitos vícios. Uns mais fáceis de se resolver do que outros, ou de se libertar. O vício da língua grande. Não tem esse vício? Pessoas que não conseguem guardar nada. E além de não conseguir guardar, tem um vício de acrescentar. Ele tem uma generosidade ao falar da vida alheia. E ele vai ampliando, ele vai, inventando. E a história é criada e recriada muitas vezes. E cada vez que ele recria, ela aumenta de tamanho. No início era um gatinho, no final já está um elefante. E vai aumentando. Mas está aqui, interessante, que temos que ter a diligência de fazer associar a fé, o conhecimento, a virtude, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Então, acredito que nós precisamos caminhar. E eu quero encerrar essa minha fala de hoje apontando alguns problemas que ocorrem. Talvez a doutrina da eleição e da predestinação seja a responsável por isso. Não quero culpá-la por isso e nem desautorizá-la quanto à verdade que ela exprime. Não é isso. Mas talvez essa doutrina da salvação que não se perde tenha participação nisso. E talvez a doutrina da graça de Deus tenha participação nisso. Lógico, nem a doutrina da predestinação, nem da salvação eterna e nem da graça são responsáveis por absolutamente nada. Mas talvez é nós que não estamos preparados para lidar com verdades tão profundas e verdades tão maravilhosas quanto estas. De sorte que me parece que quanto mais a verdade nos ilumina, mais negligentes nos tornamos. Pensa no povo de Israel no deserto, no Egito. Tem coisa pior do que ser escravo, sob feitores, e você acordar com um chicote nas costas. Levanta, vagabundo, para trabalhar. Muita cidade de celeiro para ser feita. E você já levanta aquele vergão, corre. Aí vai fazer trabalhar forçado. E aí um dia chega alguém e fala assim: olha, Deus enviou para libertar vocês. Não é uma bênção? Não é um... Gente, que maravilha! Chegou o livramento. Aí, enfim, sairemos do cativeiro. Sim.
Vocês estão deixando o cativeiro para serem pessoas livres. Você quer essa liberdade para você? Mas o pessoal se pergunta, né? Quero ser curado, quero ser liberto. É lógico, não tem um ser humano em sã consciência não queira ser livre, sair do cativeiro egípcio. O problema é que ao sair do cativeiro, você agora não tem mais um feitor que vai te acordar com um chicote nas costas. Você vai ter que aprender a lidar com a sua liberdade de acordar. Você agora não tem mais um feitor que dirá o que você tem que fazer. Você vai ter que agora aprender a caminhar, aprender a tomar decisões. Ser livre é você assumir a sua vida com responsabilidade e não com irresponsabilidade. E é nesse momento, então, que muitas pessoas, eu tenho visto isso, ao chegarem a eles a verdade da eleição, predestinação, a verdade da salvação eterna, a verdade salvação eterna, da graça de Deus, que nós não somos merecedores, mas Deus é gracioso, amoroso, o pai do filho pródigo recebe ele daquele jeito, nem pergunta pelo cheiro dele. Isso é tão maravilhoso que agora eu me torno uma pessoa negligente. Aí está lá o povo de Israel no deserto. Rapaz, coisa chata é ser livre. Ô saudade do Egito. Ô vontade de voltar. Voltar para as algemas, para os ferrões. Saudade de ter alguém mandando o que eu tenho que fazer. Porque quando você estava na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, o povo mandava você fazer as coisas e você fazia feliz. Escravo, o demônio ameaçando com um garfo, a macumba com outro, os gafanhotos do outro lado, e você todo oprimido, mas dando glória a Deus, né? Vou passando pela luta, dando glória a Deus, feliz. De repente você agora sendo livre pela graça de Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, você fala, vontade de ter um gafanhoto para me ajudar a fazer alguma coisa, agora não consigo fazer nada. Era da universal do reino de Deus, você dava o que tinha e o que não tinha, fazia sacrifícios, dava carro. Eu ouvi uma pessoa aqui na época do templo de Salomão, deu um carro, depois pegou o lote, um que tinha uma renda da família, aí pegou e vendeu e deu também. Aí no dia que ele foi inaugurar, falou, agora vamos inaugurar o templo de Salomão. Falou, mas não é assim não. Vamos inaugurar, não. Vai acontecer independentemente de você. Não, mas eu participei, eu quero ir. Pode ir. Não pode ir de carro próprio. Não pode ir de ônibus. Não pode ir de avião. Lá não entra particular. Só entra as caravanas cadastradas. A caravana está cadastrada? Você está dentro dela, você entra. Você não está? Não, é porque eu ajudei, dei um terreno. Segurança não deixa, nem ouve. Está endemoniado, está endemoniado. Os obreiros vão expulsar o demônio dele, está endemoniado. Aí, para ir na caravana, tem que pagar o preço da caravana. Por isso que não pode de modo particular, porque é mais barato, né? É sua viagem só. Mas não, põe o preço na caravana, porque aí... Não, mas porque, cara, assim, é a obra de Deus. Mas você estava feliz. Feliz. Escravo. Feliz. Chicotada. Feliz. Arrancava o couro. Feliz. Arrancava a lã. Feliz. Nesses lugares, os pastores, eles discernem o lobo das ovelhas, ou melhor, o bode, o lobo é ele, né? Ele identifica o bode das ovelhas, manda fazer uma fila, todo mundo, antes de entrar no templo, todo dia. O pastor pega um cacetete desse tamanho, aí, primeira ovelha, quando a ovelha chega, ele tá na cabeça. Se ela fizer assim, é ovelha, pode entrar. Mas se levantar a cabeça, bode, sai daqui. Só é ovelha se você se submeter a
todos os ditames. Você é a melhor ovelha. Aí vem Jesus com a sua palavra, o seu evangelho, liberta você do engano, pelo menos na mente, vai libertando, vai te dando luz, entendimento para você discernir. Você se torna agora um biblista, você se torna um teólogo. Você é tão bom de Bíblia, que sendo você um leigo, em relação a quem cursou algum tipo de faculdade teológica, eles perguntam para você, você é teólogo? Não, por quê? Não, mas eu estou admirado do que você está falando, é muito grande. Você se tornou tudo isso, tal, mas eu pergunto, mas e agora? Essas verdades, elas vão nos impulsionar ou nós vamos nos tornar piores? É a pergunta. Amém, irmãos? Amém. Uma coisa certa, nós vamos chegar lá. Todos vão chegar lá. O problema é que nós podemos chegar antes dos 38 anos, ou podemos chegar até os 38 anos, como foi o homem do texto, ou nós podemos estender para os 40, 42, 44, 48, 58, 68. E aí, como diz as escrituras escatológicas, teremos pelo menos uns 1000 anos aí para frente, no milênio, para chegarmos lá. Tá bom? Amém, igreja?